Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 4. Salmo de número 4. Assim compôs e cantou Davi. Salmo de Davi ao mestre de canto, com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Ó Senhor, mais uma vez estamos diante da tua palavra, a tua revelação, a tua vontade revelada para nós. Nós te agradecemos por ela, te pedimos a tua instrução, pelo teu bondoso e maravilhoso Espírito Santo. Vem nos edificar, vem nos restaurar, vem nos confrontar e vem nos edificar para a tua glória, Senhor, para a tua adoração, porque para isso o Senhor nos criou. Seja misericordioso e gracioso, Pai, nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Há um grande mal que há muito tempo, ou talvez desde sempre, atormente os homens. Quem aqui talvez nunca passou uma noite de sono por causa de problemas que estava enfrentando? Quem aqui talvez nunca precisou ligar para alguém ou se refugiar? Talvez como as crianças. Lembram vocês que já são pais e alguns são avós? Elas talvez tiveram algum sonho, algum pesadelo. O que é que elas fazem? De imediato correm, batem na porta. Painho, maninha, às vezes até chorando. Eu tive um sonho, não consigo mais dormir, eu quero ficar com você. Porque com você eu vou conseguir dormir. Com você e com maninha eu vou conseguir dormir. E aí vão, ficam ali no meio da cama. Às vezes faz um ou outro ir para a cama do lado ou para o sofá. E estão eles lá seguros no braço do pai ou da mãe ou no meio dos dois. Alguns, às vezes, têm que recorrer a medicamentos, porque não conseguem realmente dormir. E tantas outras situações que nós conhecemos, talvez, de perto. Como dormir em paz, quando parece que a vida dá um nó? Como conseguir deitar e dormir, quando tudo parece que se volta contra você? Os pensamentos da tua mente começam a dizer que todos à tua volta estão conspirando contra você. Parece que não há mais nenhum lugar seguro. Parece que não há a quem recorrer. Mas graças a Deus que só parece. Todos aqueles que conhecem ao Senhor e o conhecem verdadeiramente e buscam andar com Ele, sabem que o Senhor é refúgio, que Ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece aqueles que esperam nele e que confiam nele. Mesmo assim, é necessário lembrarmos estas coisas. Nós sabemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos, novamente, vou usar esse termo que usei anteriormente, o quanto somos fracos em exercitarmos a comunhão com o Senhor, a oração, a fé, a confiança. E em quantas vezes é fácil nossa mente esquecer que o Senhor é tudo para nós, que Ele é a nossa segurança, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza e que Ele
é a nossa paz. É por isso que ele é chamado também de Rei de Salém, Rei da paz. Ele é o príncipe da paz. Esse salmo aqui de Davi nos fala muito sobre isso, como em tantos outros salmos que nos inspiram confiança e que mostram a vida de homens e do povo, que quando passaram por tribulações, desesperaram inclusive da própria morte, eles olhavam para o Senhor. Como no Salmo 121, por exemplo: eleva os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde me virá o socorro? E a resposta vem de imediato: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como sabemos, salmo significa louvor, canção. E esses 150 salmos que nós temos foram compilados para fazer parte do cancioneiro do povo de Israel, para ser utilizados tanto no culto público, mas também em devoção pessoal. Muitos desses salmos aqui foram compostos não em períodos de alegria e de fartura, mas quando paramos para observar, a grande maioria deles foram compostos em momentos de perseguição, de tribulação, de tormento, de questionamento, de confusão, e redundaram em louvor, em gratidão, em oração. Tocavam-se instrumentos de cordas ou então de percussão, cordas como a harpa, como a lira, e percussão como o adufe, como os símbolos retumbantes. E os judeus conseguiam expressar, através do canto, essa graça que Deus deu ao seu povo, de expressar através do canto as suas emoções, os seus sentimentos de confusão, de incerteza, de perplexidade, de decepção, de frustração, tantas coisas mais que nós conhecemos bem e pelas quais nós também passamos em um momento ou outro da vida. Observem comigo aqui esses dois salmos. Lemos o de número 4, mas observem o número 3. Eles têm algumas semelhanças. Alguns comentaristas colocam o título do salmo número 3, ou sugerem, como se fosse o salmo da manhã, e o salmo de número 4 como se fosse o salmo do entardecer, ou o salmo da noite. Ao que tudo indica, esses dois salmos foram compostos no mesmo período. Há comentaristas aqui que se dividem. Alguns dizem que foi no mesmo período que foi composto do número 3, quando Davi foi perseguido pelo próprio filho Absalão. Observe comigo aí, o título deste salmo, o título dele, na verdade, é esse que está em letras miúdas. Salmo de número 3, Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Este aqui é o título do salmo, e não esse que está em negrito. Essa aí é uma sugestão da SSB, mas o que está realmente, o que consta no hebraico é esse aqui: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. E o título aqui do salmo de número 4, como lemos no início, é Salmo de Davi, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. E por que eles falam, muitos comentaristas, que tenha sido composto no mesmo período? Porque observe comigo aqui, a comparação desses dois salmos, nós vamos ver alguns versículos que têm basicamente o mesmo conteúdo. Veja aqui o versículo de número 4, do número 3. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Veja aqui o de número 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O 5º versículo do salmo de número 3. Deito-me e pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustenta. E o versículo número 8, o versículo 8 do salmo de número 4. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, essas semelhanças conduzem muitos a pensarem que foi composto no mesmo período. Mas há outros que também nos levam a pensar que talvez tenha sido composto quando Davi fora perseguido por Saul, porque ele também foi perseguido por Saul. E aqui alguns versículos, observem comigo no Salmo de número 4. O 2º versículo: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Quando Davi fora perseguido por Saul, ele fora caluniado. Saul estava completamente louco, completamente mergulhado em seu pecado. A loucura havia tomado conta de Saul, e ele, com seus súditos, com seus servos que estavam mais próximos, estavam inventando mentiras, falando mal de Davi, coisas que Davi não havia feito. Davi, que era o seu guerreiro, o seu soldado mais fiel, e que venceu grandes batalhas.
no período do reinado de Saul. Esta canção expressa confiança em Deus, porque mesmo apesar dos inimigos, o salmista aqui sabia que estava seguro em Deus. Davi sabia que tinha o Senhor com ele o tempo todo. E tal era a sua confiança, que mesmo sendo perseguido, ele poderia deitar e logo pegar no sono, mesmo em meio às perseguições, mesmo sendo caluniado, mesmo assim. Observe comigo o primeiro versículo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Os crentes, os fiéis, aqueles que servem a Deus, sabem que podem esperar nele, e sabem que podem orar e serem ouvidos por ele em tempos de aflição, em tempos de angústia. Responde-me é usado no sentido aqui de que o Senhor o ouça de maneira favorável, que o Senhor se incline para atender. Literalmente, Deus ouve tudo o que é dito, mas ele atende de acordo com a sua vontade. Este sentimento, esta convicção, estão presentes por toda a Escritura. E há um texto específico, mais à frente, que nos mostra especificamente isto. Na Epístola de João, no 5º capítulo, versículos 14 e 15, quando ele diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Quando ele fala aqui, ó Deus da minha justiça, justiça é algo evidenciado na história dos hebreus. Davi sabia que Deus faria aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, porque ele é o reto juiz. Quando ele fala que Deus da minha justiça, Davi sabe muito bem a quem ele está recorrendo. O Senhor não é o homem, não é como o homem que julga de maneira precipitada, que olha apenas para os atos ou as ações externas, que ouve apenas e tenta discernir as palavras. Lembram quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir Davi? Vem o primeiro, o filho mais velho, Eliabe. Depois vem Abinadab. E Samuel já queria pegar o óleo e ungir, dizendo: é esse. E o Senhor: não, Samuel. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, mas eu vejo o interior. Eu vejo o que está lá dentro. Eu sondo, eu conheço. O Senhor sabe muito bem o que se passa lá dentro. Então Davi, confiado nisso, sabia que ele poderia recorrer ao Senhor, porque o Senhor seria justo, porque ele é o reto juiz. Por isso ele clama pela justiça de Deus, que é perfeita, que é maravilhosa, que não tem falhas, que não tem corrupção. Aqueles que já provaram do favor do Senhor voltam a ele confiantemente, sabendo que ele tem prazer em exercer sua graça e a sua misericórdia, dentro e de acordo com a sua justiça, que é perfeita. O segundo versículo: até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sem dúvida alguma, a depravação do espírito humano, da natureza humana é demonstrada aqui. Primeiro, o homem despreza a Deus. O homem natural, corrompido, não quer saber do Senhor nem da sua palavra. Ele quer andar de acordo com os seus instintos, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas paixões, com os seus intentos, de acordo com as suas manias de grandeza, com as suas vaidades. E como é aqui em segundo lugar, ele ama a vaidade, aquilo que é passageiro. Os homens, quando falam de glória, de buscar glória, de quererem prêmios, os seus nomes colocados em muitos lugares, eles buscam uma glória que é passageira, que a Bíblia chama de vaidade. E por que vaidade? Porque um dia vai passar, um dia vai se acabar. E terceiro, o homem naturalmente vive mentindo, desde o princípio, e sempre colocando no outro a culpa. Os outros sempre são os culpados, eu não. De maneira semelhante, nós vemos aqui nos Salmos, neste Salmo especificamente, coisas que apontam para o que Cristo também passou. Há alguns salmos que falam diretamente, expressamente, mostrando que o Messias passaria, os seus sofrimentos, as perseguições, as tribulações. E como já falamos anteriormente também, há algum tempo atrás, aqui no Salmo nós vamos encontrar as palavras que Cristo disse na cruz,
como no Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Em outros lugares, eles lançaram sorte sobre as minhas vestes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Nós vamos encontrar ali as palavras da cruz, e em outros salmos expressando a Cristo. E em alguns é tão forte, e isso é tão claro, que às vezes não sabemos quando é um salmista falando e quando é Cristo. Mas na verdade, sabemos que Cristo estava com aqueles salmistas, compondo com eles cada um dos salmos. E aqui nós vemos que Cristo foi perseguido pelos fariseus, pelos saduceus. Eles inventaram mentiras a seu respeito, eles caluniavam, eles tentavam armar ciladas para pegá-lo em alguma falta. Quando do seu julgamento, quando ele fora preso, levaram testemunhas falsas para mentirem, porque não achavam o que dizer de Cristo. Cristo sofreu com perseguição e com mentira. E quem de nós talvez esteja aqui sofrendo, talvez calúnias, mentiras? Talvez no teu local de estudo, talvez no teu local de trabalho, talvez perseguição de algum dos teus superiores, ou talvez alguns que são dos teus subordinados, estão tentando talvez armar uma cilada e puxar o tapete debaixo dos teus pés para que você caia. Nós também sofremos esse tipo de coisa. Nós podemos sofrer isto. Mas saiba que se você porventura estiver sofrendo algo assim, saiba que o Senhor é o reto juiz. E que Ele pode ouvir o teu clamor. Clame por Ele. Porque Ele exerce a sua justiça. Ele pode julgar a tua causa. Terceiro versículo. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ou seja, o Senhor elege, o Senhor separa para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. O Senhor separa os seus santos. O Senhor escolhe aqueles que Ele traz para junto de si, para andarem com Ele, para o adorarem, para o servirem, para bendizê-lo. Com esta finalidade de separar, para viver com Ele em comunhão, há aqui alguns salmos que nos ajudam nessa questão, para compreender um pouco isto. Salmo de número 25, por exemplo, os versículos 12 a 14. Siga algumas páginas à frente, acompanhe comigo. Salmo de número 25, versículos 12 a 14. Aqui novamente Davi canta: ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E como fazer com que as pessoas saibam ou consigam distinguir e perceber quem são esses piedosos? Salmo de número 15, que foi lido aqui na liturgia, inclusive, nos mostra isso. Salmo de número 24, você já está próximo aí, vá comigo. Salmo de número 24, versículos 3 ao 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Pelo seu proceder justo e louvável, o piedoso é separado por Deus para caminhar com Ele. E mesmo caminhando por Deus, não quer dizer que ele não vai sofrer perseguições nem tribulações. Mas o que o Senhor garante é caminhar com esse piedoso, com esse justo, inclusive em meio a essas tribulações, essas perseguições e lutas e tristezas que vêm sobre a vida daqueles que são seus. Mesmo que sejam piedosos, mesmo que sejam seus santos. O Senhor me ouve quando clamo por Ele, é a última frase, ou a última linha deste versículo. As respostas às orações são certas para aqueles que conhecem ao Senhor, que andam em seus caminhos, que o temem e que buscam andar de acordo com a sua justiça. Estes são os que recebem o favor especial do Senhor. Há um momento no Evangelho de João, quando o Senhor está ali na casa de Lázaro, de Marta e Maria, justamente quando Lázaro é ressuscitado por ele. Vá comigo para o Evangelho de João, no capítulo 11, e observe aqui os versículos 41 e 42. Evangelho de João, no capítulo 11, versículos 41 e 42. Cristo havia chegado ali
mas já havia se passado 4 dias que Lázaro já estava morto. Cristo então aqui, versículos 41 e 42. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Novamente, este salmo aqui também aponta para Cristo, que sempre foi ouvido em suas orações, e que continua sendo ouvido todos os dias, porque de acordo com a carta aos Hebreus, no 7º capítulo, versículo 25, Ele é o perfeito e eterno sumo sacerdote, e vive para interceder por nós, para sempre. Inclusive, se você um dia esquecer de orar por você mesmo, saiba que Cristo está orando, intercedendo por você, e Ele sempre é ouvido pelo Pai. No versículo de número 4, aqui o homem é instruído a se autoavaliar. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Há uma conversa com a alma aqui, de certa forma. Às vezes, quando nos deitamos para dormir, ficamos pensando, às vezes remoendo muitas coisas no coração e na mente. Não é verdade? Quantas vezes você fica ali, mexe o travesseiro para um lado, mexe o travesseiro para o outro, pega outro travesseiro. Alguns só conseguem dormir com 8 ou 10 travesseiros, ou com almofadas. Tem que ser de pena de ganso, pena daquilo outro. E por aí vai. Mas ficam remoendo e pensando as coisas que se passaram durante o dia, ou as tribulações que têm acontecido. E aquilo parece que não consegue sair da nossa mente. Por mais que a gente lute, a gente não consegue tirar aqueles pensamentos da cabeça. E a instrução, a direção que ele dá aqui é: mesmo que as coisas nos deem motivo para ira profunda, para desapontamento, ele nos dá a direção aqui: irai-vos. E é uma ordem. Irai-vos. Fique indignado. Fique com raiva. Se for pelo que é certo. Se realmente for justo. Mas aqui vem a vírgula. E depois da vírgula vem: e não pequeis. Será que não tinha uma instrução talvez mais fácil? Irai-vos e pequeis, e depois peçais perdão? Não seria mais fácil? Mas não é assim que está aqui. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Às vezes é uma coisa extremamente difícil para nós. Porque às vezes, mesmo com a pessoa mais íntima, há alguma coisa ou outra que parece que a gente não consegue compartilhar. Eu me refiro às vezes a marido e mulher mesmo. Às vezes alguma coisa pode acontecer de você não querer compartilhar, para querer poupar talvez. Mas que às vezes você não consegue compartilhar com o marido ou com a esposa. E você fica remoendo aquilo lá dentro. E são nesses momentos que nós podemos desfrutar do maior deleite em oração diante do Senhor. Confiar no Senhor. E dizer: Senhor, Tu me conheces completamente por dentro. Senhor, olha a minha causa. O Senhor está vendo que eu tenho procurado andar de maneira justa, de maneira correta. Mas eu estou sendo perseguido. Estão inventando calúnias ao meu respeito. Senhor, os homens estão procurando me devorar, me destruir. Senhor, eu estou completamente irada. Eu estou aqui com vontade de pegar o pescoço daquele homem, daquela mulher. Estou com vontade de bater, talvez até de matar aquele infeliz, aquela infeliz, que está me perturbando a vida, que está inventando mentiras, que está querendo a minha destruição. Senhor, eu estou indignado. Irai-vos e não pequeis. Entregue ao Senhor. Entregue a Ele. Aquilo que nós podemos fazer e devemos fazer, façamos. Mas não podemos nem devemos fazê-lo com ira. Movidos pela ira. Devemos fazê-lo diante do Senhor, entregando a Ele e pedindo a Ele sabedoria e discernimento para saber como agir de acordo com a sua justiça. E esperar e confiar nele, porque Ele vai julgar a nossa causa. Ele pode julgar justamente a nossa causa. Quando ele recomenda consultar no travesseiro do coração e sossegar, aquietar-se enquanto se prepara para dormir,
O sentido realmente é de consultar um melhor juízo, é de buscar sabedoria e bom senso. E isso só se encontra no Senhor, só se encontra em Sua palavra. Não há um melhor lugar para se buscar. É no Senhor e na Sua palavra, e não em outro lugar. No silêncio da noite, na solitude, ali no quarto, longe de tudo, do agito do mundo, do barulho, nós precisamos lembrar que o Senhor está conosco. Na noite mais escura, nas dores mais agudas, o Senhor nunca se aparta de nós. Ele nunca vai fazer uma viagem. Eu lembro de um homem, eu o conheço pessoalmente, e ele recebeu a notícia, depois de algum tempo, cerca de 8 meses, em que sua mãe estava fazendo exames, um atrás do outro, para descobrirem um diagnóstico. Então foi designado pelo médico que realmente ela estava com câncer, já estava com metástase no 4º estágio. E essa mulher, essa mãe chama esse seu filho e diz: filho, mamãe realmente está com câncer e é estágio terminal. Estou falando para você orar. Fique tranquilo, eu estou tranquila. Vamos orar e confiar no Senhor. Se Ele quiser curar, Ele vai curar. Se Ele não quiser, Ele não vai. Então, esse homem vai para o seu quarto, liga para um médico, amigo dele que estava acompanhando, e agradece pelo período de consulta. E aí o médico, amigo dele, pergunta: e aí, como é que você está? Disse: agora eu quero chorar, agora eu preciso orar e preciso chorar. Ele: qualquer coisa ligue. E o amigo dele disse, o médico disse: ele: está bem. Ele desligou o telefone e se ajoelhou ali na sua cama e começou a orar. Antes de começar a orar, ele disse que ele não conseguiu orar. Primeiro ele chorou um tempo para depois começar a balbuciar algumas palavras. E ele começou a dizer: Senhor, meu desejo e minha oração como filho é que o Senhor cure. Mas se o Senhor não quiser curar, eu quero agradecer pela mãe que o Senhor me deu. Mas agora, eu preciso do teu abraço. Eu preciso que o Senhor me acolha em teus braços, porque minha alma está profundamente triste. E ele disse que colocou os braços em volta de si mesmo, como que simulando, recebendo um abraço do Senhor. E naquele momento de pranto e de dor, ele disse que, de maneira inexplicável, como se algo passando em seu peito começa a tirar aquele peso, começa a tirar aquela angústia, e começa a brotar um sentimento de paz e de gozo. E as lágrimas desciam, mas agora o seu rosto estava sorrindo, porque o Senhor o visitou. O Senhor o confortou e o Senhor o confortou e o consolou. Isso pode acontecer conosco, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Precisamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos aflige. E quando vamos colocar a cabeça no travesseiro, pode ser um momento excelente para a gente fazer isso. Pode ser que o Senhor não faça como esse meu amigo, naquele momento imediato. Mas o Senhor consola, o Senhor conforta. E Ele é verdadeiro. E isso é real. Isso não é uma anedota. Isso é verdadeiro. O Senhor faz isso. E você que busca ao Senhor, que tem buscado a Ele, você sabe que Ele faz isso. E que Ele pode fazê-lo. No 5º versículo aqui, então, Ele dá uma direção. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. A direção aqui é se oferecer sacrifícios de acordo com o que Deus deixou em sua palavra. Como fazemos hoje? Através de Jesus Cristo, pelos méritos dele. Não porque eu estou sendo piedoso ou piedosa, porque eu faço o que é certo, porque eu sou assim ou assado, mas sempre será por causa dos méritos de Cristo. No passado, aqui nesse período, quando ainda Cristo não havia vindo, eles tinham que levar um novilho para oferecer sacrifício, porque este novilho apontava para Cristo, para o que Ele faria. Então esse novilho significava perdão dos pecados, a comunhão com Deus e o sacrifício requerido por Ele, para que se pudesse então entrar em sua presença. Então, enquanto se oferece o sacrifício, também é um tempo para nos submetermos a Ele e confiarmos nele. Crer que Ele está acima nos céus, de onde reina sobre tudo e governa sobre todas as coisas. No 6º versículo, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Aqui, sem dúvida alguma, ele faz alusão à ansiedade humana, em contraste com os sentimentos e desejos do salmista, de Davi, em referência à forma em que esse desejo seria satisfeito. Lembra do 2º versículo, quando ele se refere aos homens: ó homens, até quando amareis a vaidade, buscareis a mentira?
São aqui estes homens que fazem a mesma pergunta: quem nos dará a conhecer o bem? Quem é que sabe realmente tudo? Nesse tempo de pós-modernidade, o que é que se diz? Não existe uma verdade absoluta. A verdade é algo relativo. Cada um tem a sua verdade. Mas a palavra de Deus nos diz quem é a verdade. Cristo é a verdade. Ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Cristo nos dá a conhecer o bem. Ele nos faz conhecer o Pai. Porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele e com Ele. Quando ele refere-se aqui a Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, ele sem dúvida alguma se refere aqui, ou digamos assim, nos traz à memória a bênção aarônica. Quando ali o Senhor dá a Moisés e a Arão aquela bênção, dizendo: olha, Arão, assim abençoareis os filhos de Israel. Quando fala resplandecer a luz do teu rosto, é quando você pede um favor a alguém, e quando você olha, o rosto daquela pessoa a quem você pede o favor parece que brilha. Ele abre um grande sorriso dizendo: tá bom, eu vou te dar. O sorriso é um sinal de aprovação, é um sinal de acolhimento. Geralmente usamos as figuras dos filhos quando pedem algo aos pais. Então os pais dão um sorriso: claro, filho, então dá, ou vão com ele a algum lugar. A figura é semelhante de quando nós nos achegamos ao Senhor, colocamos diante dele a nossa causa, e nós podemos ficar certos de que ele tem o seu sorriso de graça, o seu rosto de aprovação nos recebendo e dizendo: sim, meu filho, de acordo com a minha vontade, eu vou te abençoar. Talvez não seja aquilo que você pediu exatamente, porque eu sei o que é melhor para você, mas você terá a minha bênção, você terá o melhor. Enquanto os ímpios buscam prazer, riquezas, coisas efêmeras, com seus pensamentos vãos e vãs filosofias e projetos iníquos, aqueles que conhecem o Pai buscam o seu rosto e buscam a face do Deus de Jacó para se humilhar diante dele. Esta conhecida bênção é referida aqui, não só aqui, como em vários outros salmos, como o 67 também, por exemplo. Aqui há um outro momento em que Davi ora e faz um pedido maravilhoso diante do Senhor. Vá comigo para o Salmo de número 17, versículos 13 a 15. Enquanto os homens vão e querem buscar vaidade, riquezas passageiras, coisas que não são eternas, Davi faz uma oração e canta aqui no Salmo 17, dos versículos 13 a 15. Ele ora de maneira maravilhosa e vislumbra a salvação e a eternidade, a conformação com o Senhor Jesus. Acompanhe comigo. Salmo 17, de 13 a 15. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na tua justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Deus nos chamou, nos separou para sermos piedosos para Ele, para sermos adoradores. E a finalidade última do Senhor para nós é nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. E pode ter certeza que todas as coisas em nossas vidas, em todas elas, Ele coopera para esse bem, para essa conformação à imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No 7º versículo: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Do coração procedem as fontes da vida. Provérbios nos fala isso. Neles estão guardados todos os nossos tesouros. Nas escolhas que fazemos no dia a dia, mostramos as nossas motivações e aquilo que realmente amamos, aquilo que realmente está dentro dos nossos corações, aquilo que realmente nos traz alegria. Porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará também
o teu coração. Davi afirma que a alegria que Deus pôs no coração dele nem se compara com a alegria que os homens têm, de às vezes dizer que tem tantas posses, que tem contas em vários bancos, que tem o seu nome em livros, que tem isso, aquilo outro, que vem de uma família de pedigree, de renome. E aqui Davi afirma isso. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. O que Davi está dizendo, em outras palavras, é: não existe maior alegria do que conhecer ao Senhor e ter comunhão com Ele. Porque quando entendemos que ter o Senhor é ter tudo, isso nos basta. Tudo mais se torna secundário, porque o Senhor é o principal e Ele se torna o principal. Quando isso acontece, todas as luzes de glória, de riqueza, de renome perdem um brilho, porque o Senhor ofusca toda e qualquer coisa nesse universo. A exemplo do Salmo 23, é um salmo tão conhecido, mas tão mal aplicado e desconhecido na prática. Por quê? Porque quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Davi está cantando ali: o Senhor, o meu dono, Ele é aquele que cuida de mim. E se Ele cuida de mim, eu não terei falta de absolutamente nada. Porque Ele é tudo para mim. Eu sou dele e Ele é meu. Ele me sustenta. Ele é o meu pastor, que quando é necessário, Ele me carrega nos braços, como um pastor faz com a ovelha, quando está com a pata quebrada ou quando está doente. Abacuque expressa um sentimento semelhante no final daquele livro, quando diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, não haja vacas, não haja rebanho, quando tudo que é natural, quando tudo que é necessário para a subsistência vai embora, ele diz que ainda assim ele vai se alegrar no Senhor e vai exultar no Deus da sua salvação. O Senhor fala isso, Ele mesmo, em Jeremias, no capítulo 9, e os versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, a nossa glória, a nossa alegria consiste em conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo dia após dia. Pode-se conhecer muitas coisas, pode-se crescer em conhecimento. Em Eclesiastes, Salomão chega a dizer que, olha, não há limite para se escrever livros, não há limite para se conhecer. Ele falando isso, é claro, em termos da humanidade, em termos de homens. Mas a nossa glória e a nossa maior alegria consiste em conhecer ao Senhor profundamente, crescer nesse conhecimento dia após dia, porque esse conhecimento experiencial, real, ele vai nos dar graça para enfrentarmos o dia a dia, enfrentarmos cada uma das tristezas, passarmos por calúnias, por mentiras e por tudo mais que vem em nossas vidas, porque o Senhor é a nossa maior alegria. A nossa glória é conhecê-lo, é ser dele e tê-lo como nosso também. E finalmente o 8º versículo: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. As duas coisas são feitas aqui com base, com segurança no próprio Deus e não em nenhuma outra coisa: deitar e dormir. A sua mente, a mente de Davi, no caso, estava livre de preocupações, de temores, por mais que ele estivesse sendo perseguido por um exército, com lanças, com espadas, com mentiras, com tribulações. Davi pôde deitar e dormir em paz. Quando passava por tribulação e tristeza, Davi se voltava ao Senhor, porque o Senhor era o seu refúgio, a sua segurança e a sua paz. Há um fato na vida de Davi tremendo. 1 Samuel no capítulo 30, vai mais uma tarefa de casa para que vocês leiam, mais uma. Primeiro livro de Samuel no capítulo 30. Eles estão ali em Ziclag,
Davi sai numa campanha com seus homens e deixaram as suas mulheres, filhos, os seus bens, tudo lá. E quando eles voltam dessa campanha, as mulheres e filhos foram levados, tudo fora saqueado. E ali aqueles homens que estavam com Davi, e você vai ver em 1 Samuel 22, os que se juntaram a ele, que estavam endividados, eles estavam no SPC e Serasa de Israel, eles estavam com angústias, com dores, eles estavam desesperados, sem esperança. Davi os acolhe, Davi os pastoreia, Davi lhes dá dignidade outra vez, Davi lhes apresenta e mostra ao Senhor, Davi ora com eles, ora por eles, os transforma em guerreiros, dá com que eles tenham famílias, dá o sustento, Davi os guia como seu líder. Mas no capítulo 30 de 1 Samuel, quando isso acontece, nós vemos que os homens ali que foram acolhidos por Davi, pegam agora em pedras e pensam em matá-lo. Além da angústia de ter sua esposa, suas esposas levadas e filhos, Davi tinha agora os seus homens contra ele querendo matá-lo. Mas o 6º versículo desse capítulo é claro. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi se reanimou no Senhor, no seu Deus. Davi era um homem chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele sabia buscar ao Senhor. Porque ele sabia se humilhar, se prostrar e se colocar diante do Senhor. Ele tinha no Senhor a sua segurança e a sua fortaleza. E no Salmo 23, como eu disse, é tão conhecido. Mas há um versículo que nós conhecemos e sabemos dizer de cor. Na verdade, todos os salmos sabemos. Mas quando isso acontece, na verdade e na realidade, é difícil lembrar dele e colocar em prática. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E por quê? Porque tu, Senhor, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quantas vezes Davi enfrentou a morte? Quantas vezes? Foram muitas. Mas em todas elas, Davi confiou no Senhor. Em todas elas. Por em Deus a confiança e descansar nisto. Nisto é que reside a nossa paz e a nossa segurança. Em Isaías, no capítulo 30, e o versículo 15, o Senhor fala para Israel e deixa como princípio para que nós conhecêssemos e conheçamos e busquemos colocar em prática. E assim ele diz em Isaías 30, 15. O Senhor diz: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. O apóstolo Pedro também desfrutou de tamanha paz, assim como Davi. Ele fora preso junto com Tiago. Tiago fora decapitado. E no dia seguinte seria Pedro. Pedro está preso. Mas o que é que ele faz na noite anterior, sabendo que seria decapitado no dia seguinte? Se desesperou, não foi? Andou de um lado para o outro, como um tigre numa jaula, não foi? Pedro dormiu. E deve ter roncado bastante. Foi um sono pesado. Porque quando o anjo vai e o tira de lá, Pedro está meio acordado, meio dormindo, não sabe, pensou que fosse alguma visão, ou tivesse um sonho mesmo, mas era real. E quando ele dá por si, ele, opa, realmente estou fora, então vou para casa. Pedro dormiu. Você conseguiria dormir sabendo que no dia seguinte seria decapitado? Que você perderia a sua linda e preciosa cabeça? Você conseguiria dormir? Eu não sei se eu conseguiria dormir. Eu tentaria, mas seria bem difícil. Os homens de Deus, as mulheres de Deus, são provados, são testados. E sem dúvida alguma, em alguns momentos até as últimas instâncias da capacidade humana, se é que a gente pode colocar isso. Mas precisamos saber que o Senhor está conosco em cada um desses momentos. E que a sua intenção é nos aprovar, é nos fazer crescer, nos fazer amadurecer e não nos destruir, não nos deixar perecer. É por isso que mesmo em meio aos problemas, nós podemos deitar e podemos dormir e descansar no Senhor. Como é que anda a tua vida pessoal? Quais são os temores que têm tirado talvez o teu sono? O que é que tem te perturbado à noite? O que é que tem tirado a tua paz, o teu sossego? É o teu marido? É a tua esposa?
São os teus filhos? São os teus pais? Os teus estudos? Teu trabalho? O futuro? O que é que te perturba? O que é que está tirando a tua paz? O que é que tem te feito ficar como um sonâmbulo, talvez à noite, sem pregar os olhos? Se nós observarmos de maneira sincera e verdadeira, nós veremos que nós perdemos muito tempo com coisas que necessariamente não são pecado em si mesmas. Mas nós vemos que perdemos muito tempo ao invés de investir tempo na comunhão com o Senhor, em conhecê-lo, em conhecer sua palavra, em meditar nela e buscar crescer nela. Nós sabemos que temos que fazer isso, mas infelizmente temos que ser sinceros, nós não fazemos. Nós somos altamente indisciplinados, geralmente somos. Aquilo que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Temos que pegar a Bíblia sim, a palavra de Deus. Temos que orar sim. Orar, suplicar, interceder. Devemos fazer isso. O tempo desperdiçado com outras coisas nos deixa fracos. Quer ver uma figura bem simples? Alguém que, por exemplo, cresce comendo pipoca, salgadinho, pirulito e chocolate. Terá um organismo forte, não terá? Mas se ele crescer comendo os cereais, feijão, arroz, carne, com a dieta balanceada, como será o seu corpo? Será um corpo fortalecido. Estará preparado, inclusive para confrontar quando vierem doenças, viroses e outras coisas mais. Porque o seu corpo é forte, foi nutrido. Só que a nossa alma não tem sido nutrida, não é verdade? Quão pouco nós nutrimos a nossa alma? Em descansar no Senhor, em sossegar nele. Aí sim, está a nossa salvação e vem a nossa paz. Do contrário, não vai acontecer. Coloca diante do Senhor as tuas angústias. Coloca diante dele aquilo que está tirando o teu sono e confia nele. Ficar acordado e preocupado não vai ajudar a solucionar o problema. O Senhor está te dando uma oportunidade de crescer no conhecimento dele, de crescer na oração, de crescer em paz, na paz de Cristo. Que o Deus da paz, que fez com que Davi dormisse em meio à tribulação e perseguição, seja o mesmo que te dê sono tranquilo e repousante. Seja o mesmo que te dê paz, assim como deu paz a ele. Que tome conta do teu ser, que te envolva por completo e que remova essa incredulidade, que remova essa visão turva e embaçada da sua soberania e que te faça caminhar em paz e em triunfo, de acordo com a sua vontade, para a sua glória e para a bênção tua e da tua casa. Vamos orar. Ó Senhor, Tu que és o Deus de toda a paz, te clamamos, Senhor, por Tua misericórdia, porque não sabemos orar como convém, não sabemos nos relacionar com o Senhor como convém. Senhor, te clamamos por Tua assistência, o apoio, a graça, a capacitação do Teu Espírito Santo. Senhor, nos guia nesse mesmo caminho no qual o Senhor guiou Davi, Asaf, Pedro e tantos outros servos e servas Tuas, Senhor. O Senhor os guiou à paz, à confiança. E nós hoje, Senhor, reconhecemos que precisamos da mesma coisa. Seja misericordioso para conosco, Senhor, e nos abençoa. Guia-nos a Ti, Senhor, porque Tu és a nossa herança. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso dono, Tu és o nosso pastor. Tu és simplesmente tudo para nós. Dá-nos, Senhor, essa percepção, a provar isso em verdade em nossas vidas, em nossos corações. E aqueles, Senhor, que estão aqui porventura, passando por noites em claro, que estão perturbados, sejam quais forem os problemas, as angústias, as tribulações, Senhor, eu te rogo por esses meus irmãos e irmãs. Senhor, julga as suas causas. Senhor, socorre-os. Vem rapidamente, Senhor, em seu favor e abençoa-os. Primeiro com a Tua presença, Senhor, manifesta. E dá-lhes a Tua graça e abençoa-os com aquilo que eles necessitam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, queridos.